Engraçado, não saiu. Vamos lá, testando o som. Um, dois, três. Testando. 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 Beleza, tá saindo. Vamos lá, rapaziada. Dia um, lendo Pele Negra, Máscaras Brancas de Franz Fanon. Não vou mentir, eu já li uma parte, ó. Tava quase na metadinha dele. Só que eu resolvi gravar porque eu gostei do livro, eu gostei do jeito que ele escreve. E também eu vi uma no TikTok que ele faz. Eu não sei se ele grava leitura, eu acho que ele não grava leitura. Só que ele faz esse esquema de tipo, dia um lendo tal livro, dia 2 lendo tal livro. E no final ele comenta sobre. Aqui eu vou gravar, normal. E vou comentando as melhores partes, tal, tal, tal. E depois eu vou tentar tipo, fazer os cortes das melhores partes do livro que eu gostar e tentar postar no TikTok. Vai me tomar um pouquinho mais de tempo, mas eu acho que vai me ajudar, tipo, a alcançar mais gente, né? Vamos lá. Novamente, dia um lendo Pele Negra, Máscaras Brancas de Frantz Fanon. Vou tirar o marcador, né? Vai começar de novo. Eu tô com a minha aguinha preparada. Vamos lá. É um livro bem bonito, ó. Bonito pra caralho. Eu acho muito bonito o livro com páginas pretinhas aqui. E o Frantz Fanon, como é que ele era? Esse era zica, hein? E a introdução eu sempre pulo o prefácio porque é importante, mas eu nunca gostei de ler isso aqui. Vamos direto pro livrão. Cadê? Capítulo um: O negro e a linguagem. Vamos lá na paciência. Os últimos eu acho que eu li. O último livro eu acho que eu li um pouquinho corrido. Então vamos na paciência desse aqui. Conferimos importância fundamental ao fenômeno da linguagem. É por isso que consideramos necessário este estudo. Ele já, ele já tá pondo um ponto, né? Já começa o livro considerando fundamental o estudo da linguagem. Ele vai, espero que ele discorra sobre isso. É por isso que consideramos necessário este estudo, que deve nos fornecer um dos elementos de compreensão da dimensão para o trem do homem de cor. Aqui ele já está impondo um, um grupo social específico, que é o homem de cor. Tendo em mente que falar é existir absolutamente para outro. Aqui ele está tratando a fala como um objeto necessário para a convivência e você existe absolutamente por meio da fala, né, da comunicação, e ele está usando o grupo específico dos homens de cor. O negro tem duas dimensões, uma com seu semelhante e outra com o branco. Um negro se comporta de modo diverso com um branco e com outro negro. Tem um canal, Guni Gunis, que ele faz react de músicas em geral, de filmes, e ele faz muitos reacts de música brasileira. E tem um episódio que ele comenta exatamente. Minha gaveta está aberta. Tem um episódio que ele comenta exatamente isso. E pergunta, né, se no Brasil existe a forma de se comportar de negros com negros e a forma de se comportar de negros com brancos. Porque ela é completamente diferente. Em cada espaço, o homem negro ele se comporta de uma forma.
esse mano do Gunigundes fala. Eu não consigo falar por mim, né? Ou, não é meu lugar aqui pra falar. Mas eu acredito que realmente isso exista. Que é essa cisparidade. O que é cisparidade? Vamos pesquisar. Não sei. Significado. Cadê? Significado de cisparidade. Tipo de reprodução assexuada por separação de duas partes, bibatização, ou partes iguais. Tá, é uma divisão de partes iguais. Ele tá usando como uma dissipação do mesmo ser, né? Beleza. Que é essa cisparidade, que é a divisão do homem negro em dois, quando ele se comporta de uma forma com branco e de uma outra forma. De uma forma com branco, de uma outra forma com outro homem negro. Que essa cisparidade seja consequência direta da aventura colonialista. Não resta nenhuma dúvida, reticências, que ela alimente sua veia principal no coração das diversas teorias que pretenderam fazer do negro o lento encaminhamento do macaco ao homem. Ninguém ousa contestar. São evidências objetivas que expressam a realidade. Mas, uma vez percebida, essa situação, uma vez compreendida, supõe-se que a tarefa esteja cumprida. Como então não voltar a ouvir? Despencando pelos degraus da história, esta voz que diz, dois pontos, a questão não é mais conhecer o mundo, mas transformá-lo. Eu não sei quem escreveu isso, mas já vi essa frase várias vezes. É de um filósofo, eu acho. Não sei se é do Marx, não sei. Que ele põe em julgamento isso, que não tem mais. Tipo assim, a questão não é mais conhecer o mundo, descobrir sobre o mundo, e sim transformá-lo. É, não que não buscar conhecimento não seja importante, mas que, além disso, a gente tem que buscar modificar. O pensamento tem que se tornar ação, no caso. Essa é uma questão terrivelmente premente em nossa vida. Eu não sei o que é premente. Vamos de novo. Caralho. Significado de premente. Premente, que exige solução rápida, urgente, que aperta, que faz compressão. Esta é uma questão terrivelmente premente em nossa vida, ou seja, o que necessita ser resolvido. Falar é ser capaz. Vamos lá. Falar é ser capaz de empregar determinada sintaxe. Se apossar da morfologia de uma língua ou se apossar da morfologia de uma ou outra língua, mas é acima de tudo assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. Vamos pesquisar de novo que eu não sei o que é sintaxe. Significado de sintaxe. Linguística. Componente do sistema linguístico que determina as relações formais que interligam e constituem contribuinte da sentença, atribuindo uma das outras. Ah, isso aqui, sintaxe é o sistema linguístico, papapá. Ah, é o sistema, o sistema, é a estrutura da língua, pelo que eu entendi aqui, né? Obrigado, ventilador que tá um calor do caralho. Pronto, salvou. Então a sintaxe seria basicamente a estrutura de uma certa linguagem. Que nem sujeito, predicado, adjetivo, substantivo, ou
aquilo que a gente aprende a estrutura do português, nesse exemplo, no caso. E outra palavra que eu não entendi, morfologia. Provavelmente é de estrutura da língua também. Significado de morfologia. Ó, estudo da forma, da configuração, da aparência externa da matéria. É estudo de uma estrutura de um ser vivo, não é de linguagem, mas faz sentido o que ele está falando. Então, voltando para a frase. Falar é ser capaz de empregar determinada sintaxe. Então, falar é a capacidade de entender a estrutura de uma língua. E de empregar, né? Fazer dessa estrutura de linguagem ação. É se apossar da morfologia de uma outra língua. É se apossar da, da estrutura e das formas de uma língua ou de outra. Mas é, acima de tudo, assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. Ele está falando que, além disso, a linguagem ela carrega toda uma história. Carrega uma cultura, um porquê, um para quê, a partir do momento que ela é utilizada ou não utilizada também. Não sendo unívoca a situação, nossa exposição deve refletir isso. O que é unívoca? Cara, a gente vai ficar. Não tem problema, que é assim. Significado de unívoca. Não é unívoco, cara. Significado de unívoco. Significado de unívoco. Não tá indo. Tem que ser unívoco, que só tem um significado, não é ambíguo. Ah, legal. Não sendo unívoca a situação, ou seja, essa situação não carrega um significado só. Nossa exposição deve refletir isso. Sejam-nos concedidos certos pontos que, por inaceitáveis que possam parecer de início, acabarão por encontrar nos fatos o crivo de uma exatidão. O problema que enfrentamos neste capítulo é o seguinte: tão mais branco será o negro antilhano. Antilhano, eu acho que é alguém que mora em algum lugar. Antilhano. Relativo às Antilhas, América Central. Hum? Nem sabia que existia esse país, ó. Então, voltando aqui. O problema é que, não sendo unívoca, blá blá blá. Aqui. O problema que enfrentamos neste capítulo é o seguinte: não mais branco será o negro antilhano, o negro da América Central, das Antilhas, quer dizer, tão mais próximo estará do homem verdadeiro, quanto mais estiver incorporado na língua francesa. Olha lá a volta que ele está dando. Ele não falou que a linguagem carrega cultura e carrega uma forma de ser, uma estrutura? Ele está falando que quanto mais próximo o negro das Antilhas da América Central estiver da língua francesa, mais próximo do homem branco ele estará, porque ele está carregando a cultura do homem branco utilizando a linguagem dele. Não ignoramos que essa é uma das atitudes do homem diante do ser. Um homem que possui a linguagem possui, por conseguinte é por sequência, né? O mundo expresso por essa linguagem e implicado por ela. E ele está reforçando, o homem que carrega uma linguagem, ele não só carrega uma cultura, como também ele vê o mundo em função dessa linguagem. Pode-se ver aonde queremos chegar. Dois pontos. Existe no domínio da linguagem uma potência. Me lembra muito 1984, que eles dominam a linguagem das pessoas para controlar elas. Extraordinária. Paul Valery, que sabia disso. Eu não sei quem é Paul Valery. Vamos lá. Fazia da linguagem o Deus na carne esgarrado. Numa obra, ora em preparação, propomos-nos a estudar esse fenômeno. Vamos lá. Paul Valery. Pelo jeito ele era um escritor, eu acho. Enfim, vamos seguindo.
Por enquanto, gostaríamos de mostrar por que o negro antilhano, lembrando que o negro antilhano é aquele que mora das Antilhas, quem quer que seja ele, tem sempre que se confrontar com a linguagem. E mais, ampliamos o alcance da nossa descrição e, para além do antilhano, visamos a todo homem colonizado. Agora, uma coisa que eu não entendi: ele é negro antilhano e eles falam francês? Eu não sei se as Antilhas são colônia da França. Se for o caso, aí é desconhecimento histórico meu. Todo povo colonizado, então deve ser. Isto é, todo povo em conjunto veio, se originou um complexo de inferioridade, em decorrência do sepultamento da originalidade cultural local. Lembra que ele falou que a linguagem carrega a cultura? Se eles estão usando a linguagem francesa, eles estão carregando a cultura francesa, logo logo eles vão diminuir a própria cultura deles, porque eles estão abrindo mão dela, não, às vezes não por querer, às vezes sim, ou forçosamente, eles estão abrindo mão da sua cultura em função da cultura de outro povo que o colonizou. Viver confrontado com a linguagem de nação civilizadora, quer dizer, da cultura metropolitana. Isso acontece muito aqui, né? De todo mundo querer falar inglês porque a gente é atrasado, os caras zique, papapá. Isso é a visão de quem a gente tem aqui, né? O colonizado tanto mais se evadirá da própria selva, quanto mais adotar os valores culturais da metrópole. Que na visão dele a metrópole é o colonizador. Tão mais branco será, quanto mais rejeitar sua escuridão, sua selva. Olha como é interessante essas palavras que ele usa. Ele usa a metrópole e selva como uma metáfora do colonizado e do colonizador, tá ligado? No, no exército colonial, e especialmente nos regimentos de fuzileiros senegaleses. Deixa eu só ver se o som tá maneiro aqui. Está descarregando seu problema. Bom, todo povo colonizado, isto é. Todo povo colonizado, isto é. Tá certo. Tá lindo, lindo, lindo. Depois eu corto isso aqui, não tem problema. Hum, se vê confrontado com a linguagem da civilização, ou da nação civilizadora, quer dizer, da cultura metropolitana. O colonizado tanto mais se evadirá da própria selva, quanto mais adotar os valores culturais da metrópole. Tão mais branco será, quanto mais rejeitar sua escuridão sua selva. No exército colonial, e especialmente nos regimentos de fuzileiros senegaleses, é, os oficiais nativos são, antes de mais nada, intérpretes. Servem para transmitir a seus semelhantes as ordens do Senhor, gozando eles próprios de certa respeitabilidade. Aqui ele está falando de uma realidade do exército senegalês, onde eles só são intérpretes. Ele traduz o que o general está falando, provavelmente francês, para as outras pessoas do povo dele. E ele recebe algum tipo de respeito por isso. Mas olha que merda, tá ligado? Existe a cidade, existe o campo, existe a capital, existe a província. Aparentemente o problema é o mesmo. Vejamos um lionês em Paris. O que é lionês? Vamos pesquisar agora esse caralho. Que caralho? Lionês. Digitando. Hum. Ah, ó, é uma antiga província francesa. Interessante. Tá aparecendo um bagulho de Nanatsu no Taizai, nada a ver.
É uma antiga província francesa. Fechou. Vejamos um lyonês, ou seja, alguém que morou nessa província em Paris. Ele enaltecerá a calma da sua cidade, a beleza inebriante dos cais do Ródano, o esplendor dos plátanos e tantas outras coisas decantadas por pessoas que nada têm a fazer. Se você o encontrar ao retornar de Paris, e sobretudo se você não conhecer a capital, ele então se esvairá em elogios. A Cidade de Luz, o Sena, as guinguetes, ver Paris e morrer. Ele está falando de um processo que, assim, quando alguém de uma província inferior, entre muitas aspas, visita a capital, ele volta com esse ar de superioridade para as pessoas que moram onde ele morava, onde ele mora, no caso, só que ele retorna, e nunca foram. É que nem quem vai pra Disney, tá ligado? É, quem vai pra Disney quando, ou quem vai pra outro país, que é o que seja, quem vai pra qualquer outro país quando volta, tipo, gente, ou foda, tá ligado? O processo se repete no caso do martinicano. Deve ser alguém que mora em Martinica, né? Martinicano. É um departamento ultramarino insular francês no Caribe. Ah, beleza. Ih, onde é que eu parei? Aqui. O processo se repete no caso do martinicano. Primeiro em sua ilha, Basse Pointe, Marigot, Gros Morne e, do outro lado, a imponente Fort de France. Depois, e aí está o ponto essencial, fora, fora de sua ilha, o negro que conhece a metrópole é um semideus. Aqui está falando de novo aquela visão. Relato aqui, a propósito, um fato que deve ter marcado meus compatriotas. Muitos antilhanos, após uma estada mais ou menos longa na metrópole, retornam para ser consagrados. Em relação a eles, o nativo, aquele que nunca saiu da toca, o bitaco, eles têm até nome, bitaco. Termo pejorativo do crioulo martinicano, sacanagem, para designar um camponês sem instrução. Adota a forma mais eloquente de ambivalência. O negro que por algum tempo viveu na França retorna radicalmente transformado. Falando em termos genéticos, diríamos que seu fenótipo é o que se vê por fora, né? O que se mostra é, no corpo, né? Sofre uma metamorfose definitiva, absoluta. Queremos dizer com isso que os negros que voltam para junto dos seus dão a impressão de ter completado um ciclo, de ter amealhado algo que lhes faltava. Eles voltam literalmente cheios de si. Ou seja, um cara que sai do. Ih, saiu uma fone. O cara que sai de uma colônia e, e vai pra metrópole, na visão dele, né? De como aquilo é como se fosse um fim de um ciclo, como se ele tivesse se tornando algo maior, algo melhor, por ter ido pro país que colonizou o país dele, tá ligado? Adota a forma mais eloquente de ambivalência. O negro que por algum tempo viveu na França retorna radicalmente transformado. Vamos lá. Desde antes da partida, o que se sente, e se tomar, a se tomar, perdão, a se tomar pelo aspecto quase etéreo de seu passo. É que novas forças foram acionadas. Ao encontrar um amigo ou colega, não é mais o amplo gesto do braço que o anuncia. Discretamente, nosso vindouro faz uma reverência. Olha como muda. Até o jeito de agir. Em vez de ele dar a mão pro cara, ele faz uma reverência. Quando ele volta da França. Ao encontrar um amigo ou colega, bababum, a voz, normalmente estridente, deixa intuir um movimento interno pontuado por sussurros, pois o negro sabe que lá, na França, há uma ideia que se faz a seu respeito, que se aferrará a ele no Havre ou em Marsella, deve ser lugares da França. Ou seja, ele pega todos os trejeitos dos franceses e ele diminui aquilo que lembra da cultura dele, do país dele.
Porque na França isso é mal visto. E quando ele volta, ele tá carregando toda essa bagagem. Sou martinicano. É a primeira vez que venho à França. Ele sabe que aquilo que os poetas chamam de arrulho divino, entende-se o crioulo, não passa de um meio termo entre o petit negré e o francês. O que é petit negré? Vamos lá. Etimologicamente, com forte carga pejorativa racial. Petit negré ou petit nègre são nomes atribuídos ao pidgin, de superextrato francês, utilizado entre meados do século XIX e meados do século XX, em algumas colônias francesas, sobretudo na África Ocidental, preponderantemente na comunicação entre soldados nativos e oficiais brancos. Por extensão de sentido, o termo era empregado para se referir a outras variantes simplificadas com o intuito de facilitar a comunicação, em situações marcadas por hierarquia racial. Muito de seu vocabulário foi absorvido da terminologia náutica francesa, documentação blá blá blá, blá, na África Ocidental. Ou seja, é uma forma pejorativa de chamar o homem negro. Que nem, tipo, utilizar crioulo, utilizar é, neguinho aqui, pá, tipo, como uma forma de diminuir o homem negro, tá ligado? Petit negré, francês. A burguesia nas Antilhas não faz uso do crioulo, exceto no contato com os domésticos. Na escola, o jovem martinicano aprende a desprezar o patois. Fala-se de crioulismos. Algumas famílias chegam a proibir o uso do crioulo e as mães tratam seus filhos de tibandes quando deles se utilizam. Banduzinho, bandazinho. Tibandê remete aos grupos de crianças que trabalhavam nos canaviais. Caralho. Ele tirou. Se a criança utilizar dessa cultura que eles menosprezam, eles já logo escracham, né? O que eu ia pesquisar? Na escola, os jovens têm canto. Ah, o patuá. Patuá, significado. Tem que ser escrito, eles não entendem o que eu falo. Dialeto essencialmente oral, que difere da língua oficial. Ah, entendi. Então, até quando eles utilizam o dialeto ou da forma deles, eles são menosprezados, tá ligado? Até as crianças aqui no caso. E tem o pequeno que? Poeminha. Minha mãe querendo um filho memorando. Se a vossa tarefa de história não estiver decorada, não ireis à missa, no domingo, com vossos trajes domingueiros. Esse menino será a vergonha do nosso nome. Esse menino será o nosso Deus nos acuda. Calai a boca. Já não vos disse que deveis falar francês? Francês da França? O francês do francês? O francês francês? Caralho. Isso aqui é um texto de um cara chamado Leon Gontran Damas. Sim. É preciso que eu me policie em minha elocução, pois é em parte por ela que serei julgado. Com grande desdém, dirão de mim. Nem sequer sabe falar francês. Como se isso fosse menosprezar o cara, né? Tirando. No grupo de jovens antilhanos, aqueles que se exprimem bem, que possuem o domínio da língua, inspira extraordinário temor. É preciso tomar cuidado com ele. É um quase branco. Na França se diz falar como um livro. Na Martinica, falar como um branco. O negro, chegando à França, insurge-se contra o mito do martinicano, que come os erros, ou come os R's. Ele se controla e entra efetivamente em conflito aberto com o mito. Cuida não só de rolar os R's, mas de debruá-los, sondando as mínimas reações dos outros, dando-se a si mesmo, desconfiando da língua, órgão, órgão desgraçadamente preguiçoso, ele se fecha em seu quarto e lê por horas a fio, obstinado em praticar dicção. Ou seja, como
um martinicano é visto como alguém que engole os R's quando fala, e isso é mal visto na França. A pessoa, só de pisar naquela porra daquele país, ela já tem que falar diferente, tem que aprender, tem que mudar a forma que a sua dicção funciona. Isso é muito louco. É que nem, tipo, eu acho que se a gente for para outro país, dependendo do país, se a gente tiver sotaque, a gente deve ser menosprezado também. Eu não sei porque eu nunca saí daqui, né? A garrafa tá na frente. Vamos lá. Recentemente, um colega nos contou essa história. Um martinicano, chegando ao Harvard, adentrou um café. Com plena confiança, disparou: Garçom, uma garrafa de cerveja. Legal como eles traduziram essa parte aqui na, na, na leitura, porque é como se ele tivesse errado, falando errado pra gente. O que temos aí é uma verdadeira intoxicação. Eu ouso de não conformar a imagem do negro que come os R's. Fizera destes um bom estoque, mas se descuidou ao aquinhoar o seu esforço. Ou seja, ele falou garçom, eu não sei fazer que bagulho com R, garçom, puxou o R, né? Uma gauafa. Ele se atentou na primeira palavra, mas acabou deixando escapar na garrafa. Há um fenômeno psicológico que consiste em acreditar numa abertura do mundo na medida em que as fronteiras se rompem. O negro prisioneiro em uma sua ilha, perdido em meio a uma atmosfera sem o menor escape. Percebe esse apelo da Europa como um respiradouro, pois, é preciso que se diga, César foi magnânimo em seu diário de um retorno ao país natal. Essa cidade, Fort-de-France, é realmente rasteira, encalhada. Lá, naquelas ladeiras ensolaradas, essa cidade é achatada, exposta, insensata, inerte, sem fôlego, sob o seu fardo geométrico, de cruzes recomeçando eternamente. Indócil à sua sorte muda, contrariada de todas as maneiras, incapaz de crescer segundo a seiva dessa terra, tolhida, roída, reduzida, em ruptura da fauna e flora. Esse é o texto de quem? Aime Cesare. Legal. A descrição de Cesare faz dela não é nada. Oh, me embananei agora. A descrição que Cesare faz dela não é nada poética. É compreensível, pois, que o negro, diante do anúncio de sua inserção na França, como se costuma dizer de alguém que faz sua inserção no mundo, se regozije e decida mudar. De resto, em que haja romantização, em que haja tematização, ele muda de estrutura independentemente de qualquer atitude reflexiva. Ou seja, ele muda sem nem pensar. Ele é, como é que chama? Ele é inclinado a fazer aquilo. Ele é convencido a fazer aquilo só pelo ambiente. Existe na Inglaterra um centro dirigido por Ines Hope, Percy e George Scott Williamson. É o Centro Peckman. Os autores demonstraram que ocorre nas pessoas casadas uma alteração bioquímica, e ao que tudo indica, teriam detectado a presença de determinados hormônios no marido de uma mulher gestante. Seria igualmente interessante. E por certo, haverá quem possa se encarregar disso. Investigar os desequilíbrios hormonais bruscos dos negros quando chegam à França. Ele está falando que possivelmente até hormonalmente a pessoa é modificada em se prestar a estar em um ambiente assim, onde o colonizador vai no país do colonizado, tratando a cultura daquele colonizador como maior do que a dele mesmo. Meu braço tá. Ou simplesmente estudar, por meio de exames, as modificações ocorridas entre o seu psiquismo de antes da partida e de um mês após o estabelecimento na França. Existe um drama naquilo que se convencionou chamar de ciências humanas.
Deve-se postular uma realidade humana, padrão, e descrever suas modalidades psíquicas, considerando apenas suas imperfeições. Ou será que não se deve buscar, incansavelmente, uma compreensão completa é foda, concreta e sempre nova do homem? Quando lemos que a partir dos 29 anos, o homem não é mais capaz de amar, e é preciso esperar até os 49, para que ressurja sua afetividade. Sentimos faltar no chão. Só se escapa disso com a condição expressa de formular bem o problema, pois todas essas descobertas, todas essas pesquisas, tendem a uma única coisa: fazer com que um homem reconheça que ele não é nada, absolutamente nada, e precisa dar cabo desse narcisismo que o leva a se sentir diferente de outros animais. Aqui ele já está indo para outro ponto, né? Tá trazendo ciência para uma pesquisa que ele queria que fosse feita com os colonos, ou então pelo menos uma pesquisa sobre a psicologia do colonizador e do colonizado, e como isso serve para mostrar para o homem que ele não é o centro do mundo, como ele não é tão diferente dos outros animais. Da mesma forma que a gente pode pesquisar sobre um leão, um tigre, um cachorro, um gato, uma ave, a gente pode pesquisar o ser humano e ele não está acima dos outros animais nessa questão. O que ali ocorre não é nem mais nem menos que a capitalização, que a capitulação do homem. Em suma, agarro o meu narcisismo com as mãos e repudio a abjeção daqueles que querem fazer do homem um mecanismo. Se o debate não for capaz de se abrir para o plano filosófico, isso é, o do requisito fundante da realidade humana, consinto em levá-lo ao da psicanálise, isto é, das falhas, no sentido que se diz que um motor tem falhas, tá? O negro que se ingressa na França muda porque, para ele, a metrópole representa o tabernáculo. Muda não apenas porque foi de lá que ele vieram Montesquieu, Rousseau e Voltaire. São filósofos, né? Mas porque é de lá que lhe vêm os médicos, os chefes de departamento, os incontáveis pequenos potentados. Do primeiro sargento, com 15 anos de serviço, ao guarda nascido em Panicieres. Há uma espécie de feitiço remoto, e aquele que partirá dentro de uma semana, com destino à metrópole, cria em torno de si um círculo mágico no qual as palavras Paris, Marsella, Sorbonne, Pigalle representam pedras angulares. Ele parte e a amputação de seu ser desaparece à medida que ganha contornos o costado do navio. Ele lê sua potência, sua mutação, nos olhos daqueles que o acompanharam. Adeus Madras, adeus Fuller. Aqui, é, ele está falando que o próprio colonizado, antes de chegar lá, ele já está se modificando. Só com a imaginação de poder ir para esse país do colonizador, de ir para a França. Porque os sargentos vêm da França, os engenheiros vêm da França, os. O que mais que ele coloca aqui? Lá vem os médicos, os chefes de departamento. Então na cabeça dele já tá indo para um lugar que, tipo assim, é maior, um lugar que é vencedor, que, tipo, ele vai se tornar uma pessoa melhor quando ele for para lá. Agora que o conduzimos ao porto, deixemos que navegue. É, deixemos que navegue, voltaremos a vê-lo. Por ora, vamos ao encontro de um dos que retornam, o desembarcado. Desde o seu primeiro contato, se afirma, só responde em francês e muitas vezes deixa de entender o crioulo. Em relação a isso, o folclore nos proporciona uma ilustração. É tipo a gente ir para Europa, Estados Unidos e esquecer de como fala as gírias em português. Ou aquele tipo de pessoa que fica, ai, como é que fala essa palavra em português mesmo? É a mesma ideia, tá ligado? Em relação a isso, o folclore nos proporciona uma ilustração. Depois de passar alguns meses na França, um camponês retorna para junto dos seus. Percebendo que um implemento agrícola, perguntou ao pai, velho camponês a quem não se engana: como se chama essa coisa? Com única resposta, seu pai lhe larga a ferramenta em cima dos pés.
e a amnésia desaparece, uma terapêutica singular. Eis, portanto, um desembarcado. Não entende mais o patuá, fala da ópera, que ele possivelmente só avistou de longe, mas acima de tudo, adota uma atitude crítica em relação aos compatriotas, diante do acontecimento mais corriqueiro. Age como se fosse especial. Ele é aquele que sabe, identifica-se por sua linguagem. Na Savane, onde se reuniam os jovens de Fort-de-France, o espetáculo é significativo. É, a palavra de imediato é dada ao desembarcado. Assim que acabam as aulas do liceu e das escolas, eles se reúnem na savane. Parece que há uma poesia própria a essa savane. Imagine um espaço de 200 metros de comprimento por 40 de largura, delimitando nas laterais por tamarindeiros carunchados. Não sei o que é isso. Em cima pelo imenso monumento aos mortos, de uma pátria grata a seus filhos. E embaixo pelo hotel central. Um espaço torturado de calçamento irregular, de cascalho que rola sob os pés. E cercados por isso tudo. Andando para cima e para baixo. Imagina. Andando para cima e para baixo. 300 ou 400 jovens. Que se abordam, se aturam. Não, nunca se aturam. E se despedem. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. Né? E assim seguimos por 50 anos. Sim, essa cidade está lamentavelmente encalhada. Essa vida também. Eles se encontram e conversam, e se o desembarcado rapidamente faz uso da palavra, é que se esperava por isso. Primeiro na forma, o menor erro é percebido e desnudado, e em menos de 48 horas toda a Forte de France já está sabendo. Não se perdoa quem ostenta a superioridade, que fale em seu dever, e diga, por exemplo, não me foi dado ver na França policiais a cavalo, e ei-lo perdido. Só lhe resta uma alternativa: livrar-se do seu parisianismo ou morrer no pelourinho, pois não será esquecido. Casado, sua mulher saberá que é com a história de pessoa que se casa, e seus filhos terão uma anedota a confrontar e a superar. De onde vem essa alteração de personalidade? De onde vem esse novo modo de ser? Todo idioma é uma forma de pensar, diziam Demouret e Pichon, não sei quem é esses caras. E, para o negro recém-desembarcado, a adoção de uma linguagem diferente daquela da coletividade que o viu nascer revela um deslocamento, uma clivagem. O professor Westermann, em The African Today, escreveu que existe um sentimento de inferioridade dos negros que é experimentado sobretudo pelos evoluídos e que eles incessantemente se esforçam para controlar. A maneira utilizada para isso, acrescentou ele, é com frequência ingênua. Vestir roupas europeias, sejam elas trapos ou a moda mais recente. Usar móveis europeus e formas europeias de ato social. Adonar a língua nativa com expressões europeias. Usar frases empoladas ao falar ou escrever uma língua europeia. Tudo isso contribui para uma sensação de igualdade com o europeu e suas realizações. De- Novamente ele está reforçando. Vou diminuir o ventilador que está cagando tudo aqui, peraí. Pronto. Aqui novamente ele falando de como o colonizado é modificado por dentro e por fora. Não só ele se vê como menor, como as pessoas que estão em volta dele vão ver ele como menor também se ele não se adequar à cultura francesa. Acho que eu parei. Tum, 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 tum. Aqui. Vamos lá.
Com referência a outros trabalhos e a nossas observações pessoais, gostaríamos de tentar demonstrar por que o negro se posiciona de maneira tão característica diante da língua europeia. Lembremos mais uma vez que as conclusões que chegaremos se aplicam às Antilhas Francesas, beleza? Não ignoramos, todavia, que os mesmos comportamentos são encontrados no seio de qualquer raça que tenha sido colonizada. Conheci, e infelizmente ainda conheço, camaradas originários de Daomé ou do Congo que se dizem antilhanos. Soube e sei ainda de antilhanos que se ofendem se os tomam como senegaleses. É que o antilhano é mais evoluído. Olha lá. Tá vendo que começa a existir a segregação? Começa a ser fomentada a segregação entre os próprios. hum, Entre os próprios colonizados, como se um colonizado fosse maior que o outro, tá ligado? Como se fosse uma escadinha. Que o negro da África, ó, como é que o antilhano é mais evoluído que o negro da África, entre aspas. Cabe entender que está mais perto do branco. E essa diferença existe não apenas nas ruas e nas avenidas, mas também na burocracia e no exército. Ou seja, é estrutural, é institucionalizado esse preconceito. Qualquer antilhano que tenha feito serviço militar em um regimento de fuzileiros conhece essa situação desconcertante. Eu não participei do exército, não sei se existe isso aqui, mas provavelmente sim, né? De um lado, os europeus oriundos das velhas colônias, ou originários, entre aspas, né? Do outro, os fuzileiros. Hã? Ah, tá, entendi. Isso me faz lembrar de um dia em que, em pleno combate, a meta era dar cabo de um ninho de metralhadoras. Por 3 vezes, os senegaleses receberam ordens de atacar, e por 3 vezes foram rechaçados. Então, um deles perguntou por que os Toba não entravam em ação. Toba é um termo utilizado na África para se referir a pessoas de pessoa branca, ou pessoas de pele branca, Toubab. Então ele tá falando tipo assim, você tá mandando só os antilhanos, por que você não manda os brancos também para se matar? Em momentos como esse, não se sabe mais se alguém é Toba ou nativo. Apesar disso, para muitos antilhanos, essa situação não é percebida como desconcertante, mas pelo contrário, como algo perfeitamente normal. Só faltava essa, equipararmos a negros. Hã? Os antilhanos falando isso. Os originários desprezam os fuzileiros, mas como a gente tá falando que é a cabeça do colonizado é contaminada pelo colonizador, nem é muito culpa dos caras, tá ligado? Tipo, isso foi introjetado neles, tá ligado? E não foi pacificamente, com certeza. É, os originários desprezam os fuzileiros e os antilhanos reina sobre toda essa negrada como um senhor inconstante, ou como um senhor inconteste, ou seja, o que não pode ser contestado. Como caso extremo, toda essa negrada como um senhor inconstante. Tô louco, né? Tô dando de novo. Como caso extremo, relata um fato que é no mínimo cômico. Recentemente, conversei com um martinicano que me contou, indignado, que alguns guadalupenses, provavelmente aqui mora em Guadalupe, né? Se faziam passar por gente nossa, mas acrescentou logo: se percebe o erro. Eles são mais selvagens que nós. Olha a ideia que o cara tem do outro povo. É, que fique claro, eles estão mais distantes do branco. De novo que ele tá falando, como se existisse uma corrida para ser branco, né? Dizem que o negro adora os palabres. O que é palabres? Termo correspondente a palavrório, beleza? E quando eu, pessoalmente, pronuncio palavras, imagino um grupo de crianças cheia de alegria, lançando ao mundo chamados despropositados. Horrível pra falar palavra com R, velho. Rouquidos. Crianças em plena brincadeira.
na medida em que a brincadeira pode ser concebida como iniciação à vida. O negro ama os palabres, e não é nada longo o caminho que leva a esta nova proposição. O negro é só uma criança. Os psicanalistas encontram aqui um campo fértil, e logo se deixa escapar o termo oralidade. Mas devemos ir além. O problema da linguagem é crucial demais para que se pretenda apresentá-lo na íntegra. Os notáveis estudos de Piaget nos ensinaram a distinguir os estágios em seu surgimento, e os de Gelb e Goldstein nos mostraram que a função da linguagem se atribui em escalões, em graus. Aqui, o que nos interessa é o homem negro, em face da língua francesa. Queremos compreender por que o antiliano gosta de falar francês. Jean-Paul Sartre, em sua introdução à Anthologie de la Poésie Nègre et la Malgache. Não sei o que é isso. Dizendo que o poeta negro se voltará contra a língua francesa, mas isso é um engano em relação aos poetas antilianos. Nisso, aliás, somos da mesma opinião que Michel Leres, que há pouco teve ocasião de escrever a respeito do crioulo, língua popular que até hoje todos conhecem mais ou menos, mas que só os analfabetos falam em detrimento do francês. O crioulo parece já fadado a entrar, mais cedo ou mais tarde, em regime de sobrevivência, quando a instrução, por mais lentos que sejam seus avanços, entravados pelo número demasiado restrito de estabelecimentos escolares em toda parte, pela penúria em matéria de acesso público à leitura e pelo nível com frequência demasiado baixo da vida material, estiver se difundindo de modo suficientemente amplo nas camadas desfavorecidas da população. O autor acrescenta: para os poetas que contemplo aqui, não se trata de modo nenhum de se tornar antiliano. No registro do pitoresco de Felibridge, não sei quem é também, utilizando uma linguagem hipotecada e ainda por cima desprovida de brilho exterior, qualquer que possam ser as suas qualidades intrínsecas, mas sim de afirmar a integridade da própria pessoa, em face de brancos imbuídos dos piores preconceitos raciais e cujo orgulho se revela cada vez mais injustificado. Por mais que exista um Gilbert Gratian que escreve em patois, é preciso reconhecer que se trata de algo raro. Acrescentemos, aliás, que o valor poético dessas criações é bastante questionável. Por outro lado, existem verdadeiras obras traduzidas do Wolof ou do Fuyá, ou do Fula, desculpa, e acompanhamos, com muito interesse, os estudos de linguística de Sheikh An Diop. Vários autores que eu não conheço. Não sei se eu vou procurar para ver, talvez não, mas eu vou parar por aqui, tá? A gente tá na página 42, porque eu tô com bastante sono já. Já vai dar 1h30. Então, do primeiro dia, né? O que a gente traz aqui? A gente traz um espaço, que é um colonizador e um colonizado. No caso, os antilianos são os colonizados e os franceses são os colonizadores. Ele está estudando, está relatando um processo de um colonizado, como é o processo da criação do pensamento de uma linguagem do colonizado em relação ao colonizador. Como é introjetado na cabeça dele a visão de que seu colonizador é maior, é melhor, é mais bem sucedido. Eu preciso ir para a França, no caso do antiliano, né? Porque é o fim de um ciclo, porque eu vou ter uma vida melhor, porque eu vou saber falar melhor, porque eu vou ter um trampo melhor, eu vou ganhar melhor. E não que ele não ganhe melhor, né? Na França, no caso. Mas ele não tem que, tipo, diminuir a cultura dele por isso. Não tem que tratar a cultura, a linguagem crioula, como ele fala no livro, né? Como algo menor, algo mais baixo. E eu acho que do primeiro dia que lemos aqui, é isso que a gente tira dessa parte. Que não só muda a forma de pensar,
como antes dele botar o pé lá, ele já tá agindo de forma. Ou, não só muda a forma de agir, como antes dele pisar lá, ele já tá mudando a forma de pensar, tá ligado? E além disso, muda, muda o jeito dele tratar as pessoas que moravam com ele nas Antilhas, ou seja, ele sai da França e retorna para as Antilhas com os costumes franceses. Então, ele trata as pessoas de forma diferente, como se ele não conhecesse a própria cultura mais. E talvez ele nem lembre mesmo de tão forte que é a pressão social para isso. Mas é isso que a gente traz aqui do primeiro dia. Eu agradeço quem acompanhou, quem vai acompanhar. Eu desejo paz sempre. E é isso. Tenha uma ótima noite. Foi um ótimo dia de leitura. Tamo junto.